Quero aqui trazer uma boa notícia a você, morador de Floresta, a toda a população, através aqui de um pedido do vereador Edivaldo, do vereador Aparecido, do vereador Carlinhos. Conseguimos aqui uma emenda parlamentar do deputado Beto Preto, o que é hoje atual secretário de Saúde, uma emenda de mais de R$ 1.300.000 para a construção de um centro de fisioterapia. Quero aqui deixar um pouquinho, o nobre vereador está complementando aqui essa nossa boa notícia. Com certeza, vereador, é muito importante para o nosso município sabermos que temos um deputado que está sempre com os olhos voltados para o nosso município e hoje nos presenteia com essa emenda de R$ 1.300.000 para a construção de um centro de fisioterapia. É isso aí. Isso mesmo, o trabalho aqui no Legislativo não para e estamos juntos. Tamo junto.